Guts é como Buda? O que são esses monstros que parecem sombras em Berserk? O reino élfico seria uma releitura do paraíso? Para saber as respostas para essas e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo, pois faremos uma análise completa do capítulo 368 de Berserk. Ficou curioso? Então bora lá! O capítulo já começa com os monstros que parecem sombras invadindo a floresta dos elfos, acabando com tudo que elas tocam. E essas sombras já tinham aparecido lá atrás em Albion, e agora elas estão atacando de novo. E o Skull Knight aparece salvando os amigos do Guts dessas sombras. E ele fala pro pessoal fugir, porque não tinha como eles lutarem com elas. Só que o Izdru, aquele menininho, ele fala que não vai fugir não, ele fala que vai lutar. Então o Skull Knight vai lá e pensa, beleza, o colapso desse reino que estamos vendo já pode ter sido organizado há muito tempo, já podia ser algo predestinado. Só que será que essa vontade dos homens de continuar lutando, de continuar resistindo, também era algo que já estava nos cálculos do destino? E por que ele está tão preocupado com o destino? Porque o Deus do Abismo, aquela figura divina de Berserk, que foi aquele que deu origem às mãos de Deus, é quem controla o destino de tudo e de todos. Então, numa análise final, ele seria o principal vilão da obra, e não o Griffith. E isso apareceu pra gente lá atrás, no capítulo 83 do mangá, essa ideia de Deus do Miura. Só que depois, quando foi para ser lançado o volume oficial, esse capítulo ele foi retirado pelo Miura, porque essa ideia de Deus que ele tinha criado, ele viu que era algo muito limitado, e isso restringiria muito a obra. Só que ele nunca foi negado pelo Miura, então as ideias que ele representa ainda são canônicas, e essa preocupação do Skull Knight é realmente muito válida. Então a cena muda para o Roderick, e ele está querendo ir embora do Reino dos Elfos rapidinho, a todo custo, porque as sereias tinham contado para ele que alguma coisa ruim iria cair sobre esse reino, então eles tinham que ir embora de lá. E é muito interessante como o Miura mistura, a todo momento, a ideia do bem e do mal em suas obras. Originalmente, as sereias seriam criaturas malignas, responsáveis por afogar os homens, que não conseguiram restringir os próprios desejos, as próprias vontades, e acabaram caindo em seus feitiços. Mas aqui, nesse momento, são elas que avisam que tudo vai dar errado. Então elas estão do lado das pessoas. Lá no capítulo 346, quando nos é mostrada a Terra dos Elfos, já aparece logo de cara um centauro nessa terra, que representaria, na verdade, um local elevado, um local de elevação espiritual. Então não era para um centauro estar lá. Por que isso? Porque os centauros são seres violentos. Eles são metade homem e metade animal. Eles são essa fera. Então não era para eles estarem num lugar sagrado. Então o Miura gosta de mexer muito com isso. E os bichos pretos chegam até eles. E, naqueles que talvez sejam seus últimos momentos, ele lembra da Farnese. Aí, a história foca no Guts. E ele está desesperado. E isso é o que mais marca esse capítulo. Você vê o temor nos olhos dele. Você vê que acabou toda a esperança, que tudo deu errado. E é realmente muito triste ver ele desse jeito. Depois que seu ataque não teve efeito nenhum no Griffith no capítulo passado, agora até a sua amada está sendo levada embora. Ela que estava sendo o combustível e a esperança para que ele continuasse seguindo em frente. A casca, que é o amor da sua vida, está sendo tirada dele mais uma vez. Está sendo de novo levada embora. Então, na cena final, nós temos o Puck, aquele elfozinho, olhando lá de cima a árvore espiritual sendo destruída, completamente absorvida pela escuridão. O que chama mais atenção nesse capítulo é todo o desespero que nós temos em torno dele. Nós temos o Guts completamente sem esperança nenhuma, acabado, quase estático, sem conseguir se mover. E nós temos também aquela que seria a árvore da vida sendo tomada pelo caos, sendo tomada pelas sombras, pela depressão, pela desesperança. E não apenas isso, mas um dos pontos que eu achei mais interessantes foi que eles deixaram explícita uma releitura da expulsão do paraíso cristão. Nós temos o Reino dos Elfos, que é uma releitura clara do Jardim do Éden. Um local que é completo de alegria, que tem vários seres mitológicos. É como se fosse um local sagrado, de elevação espiritual. Só que diferente da versão bíblica, não é o homem que causa essa expulsão, essa destruição do paraíso. Aqui nós temos o Griffith, o falso Messias. É ele o responsável por isso. É ele quem assolará o mundo. No livro do Gênesis, nós temos duas árvores nesse paraíso. Nós temos a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Em Berserk, nós também temos duas árvores. Essa que apareceu no Reino Élfico e aquela outra que transformou aquele ser gigante em uma árvore por meio do Griffith.
Para Joseph Campbell, o autor do Herói de Mil Faces, essa árvore seria o centro do mundo. Aqui, nesse capítulo, nós temos a árvore que seria o centro do mundo élfico. Ela que sustenta todo esse ambiente. Aquela outra árvore seria o centro do mundo novo criado pelo Grift. E é justamente por causa da queda dessa árvore da vida que a Dadan, a rainha dos elfos, não demonstra poder nenhum. Porque os elfos estão conectados diretamente a essa árvore. É ela que dá poder a eles. E nós temos essa representação em várias religiões. Nós temos ela no judaísmo, no cristianismo, no budismo e em diversas outras. E no Herói de Mil Faces é contada uma história muito parecida com o que estamos vendo agora em Berserk. Buda, abaixo da árvore Bo, a árvore da iluminação, é atacado por Kamamara, o deus do amor e da morte. Mas por que deus do amor e da morte? Porque para amar, você deve matar a si mesmo. Você deve se entregar, dar o seu melhor pelo bem do outro. Então essas duas ideias estão muito ligadas. Então o poderoso Deus surgiu, montando um elefante. E no capítulo de hoje nós temos o Grift sendo levado na sua montaria, que seria o Zod, um ser também gigante. E o Buda permaneceu debaixo dessa árvore. O Guts também está lá parado. Só que diferente do Buda, que estava calmo, o Guts está desesperado, ele não sabe o que fazer. E o Deus maligno investiu violentamente contra ele, com sua escuridão absoluta. E é igual a gente está vendo aqui em Berserk. Esses seres sombrios, esses seres que parecem sombras da escuridão, também estão atacando esse mundo, estão indo violentamente contra tudo. E na história, o Buda derrota o seu antagonista. Mas aqui, nós temos o Guts sendo completamente derrotado pelo mal. E é justamente isso que simboliza esses monstros sombras. São esse terror, essa desesperança que podemos ver no olhar do Guts. Elas nos fazem pensar que tudo está acabado. E sinceramente, eu também não vejo saída alguma pro Guts, eu não sei como ele vai vencer. E talvez ele fique paralisado em choque no próximo capítulo, ou ele libere sua fúria, como ele sempre fez. Mas nós sabemos que ele vai se recuperar. Ele sempre fez isso, e é o que o próprio nome dele representa. Guts, coragem. E como Miura mesmo já disse em entrevista, e é o que ele queria que aprendêssemos com esse personagem, nós devemos sempre continuar seguindo em frente. Você pode cair, mas a partir do momento que você cai, você tem que examinar tudo que está à sua volta e perceber uma maneira de continuar lutando, de continuar seguindo em frente nesse mundo de loucura. E essa foi a nossa análise do capítulo 368 de Berserk. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho que está aqui embaixo. Também segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias, na caixinha de perguntas e no direct. Então chegamos no final, um forte abraço, meu caro otaku leitor, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!